Olá, turminha do 7º ano, estamos de volta. Hoje nós vamos fazer a correção da atividade anterior, ok? E depois a gente vai continuar o nosso assunto sobre a era moderna. Então, a correção da atividade anterior, a gente estava falando de modernidade. Foi quando, no século XVI, muitos pensadores e artistas europeus acreditavam estar vivendo um novo período com valores diferentes dos existentes nos séculos anteriores. Então, isso foi o que eles chamaram de modernidade naquela época. Gente, se vocês não quiserem corrigir o exercício agora, vocês podem corrigir depois com calma, né? A aula vai ficar aí no seu dispositivo e depois você pode dar uma pausazinha nessa parte da correção, corrigir com calma e ver se suas respostas coincidem com a minha. Coincidem por quê? Porque não precisa ser igual à minha. Se a sua resposta tiver tudo a ver com o contexto, não fugir do assunto que foi dado, então a gente aceita, como sempre eu digo na sala de aula, para incentivar a criatividade cultural de vocês. Então, questão 2. Nesse sistema, quem governar é o rei. Isso é numa monarquia. Nesse sistema, quem governa é o rei e em um determinado território. Seu cargo é vitalício, quer dizer, para sempre, até o dia da sua morte, e hereditário, passa de pai para filho. Então, a monarquia é um sistema, quem governa é um rei, em determinado território, seu cargo é vitalício e hereditário, ou seja, passa de pai para filho. Certo? Então, questão 3. No final do século XIV, quando o trono foi assumido pela dinastia de Avis, que promoveu a unificação política do reino, consolidando assim o reino de Portugal. Então, como se formou o território português? Foi no final do século XIV, quando o trono foi assumido pela dinastia Avis, que promoveu a unificação política do reino, consolidando assim o reino de Portugal. Questão 4. Como se formou o território onde hoje é a Espanha? Então, foi um casamento, né? A gente já explicou isso na aula anterior. Com o casamento entre Isabel I, rainha do Reino de Castela, e Fernando II, monarca do Reino de Aragão. Houve a unificação política de grande parte do atual território. Se formou, então, a união desses reinos, se formou a Espanha. Então, repetindo, com o casamento entre Isabel I, rainha do Reino de Castela, com Fernando II, monarca do Reino de Aragão, houve a unificação política de grande parte do território, onde hoje se formou, onde hoje está a Espanha. Então, questão 5 agora. Qual a utilidade, né, qual a finalidade das grandes navegações? Então, tinha como finalidade encontrar riquezas e novas rotas comerciais. Entre as riquezas estavam pedras preciosas, né, e metais, como ouro e prata, e as especiarias. Né? Na verdade, o principal objetivo mesmo era encontrar um novo caminho para comprar as especiarias. Então, repetindo, sua finalidade era encontrar riqueza e novas rotas comerciais. Entre as riquezas estavam os metais preciosos, como ouro e prata, e as especiarias. Questão 6. Como funcionou o Tratado de Tordesilhas? Foi um tratado assinado na Espanha entre os governos portugueses e espanhóis que definia as terras descobertas. A leste seria de Portugal e a oeste da Espanha, em uma linha imaginária, né, que passava a 370 léguas da ilha de Cabo Verde, né, que ficava no Oceano Atlântico. Então, aí está a correção da atividade da aula anterior e, como eu já disse, né, vocês podem corrigir depois com mais calma. Continuando o nosso assunto, né, daquelas viagens maravilhosas de nossos navegadores do século XIV, XV, XVI. Então, depois da viagem de Colombo, né, os espanhóis se lançaram em fazer uma viagem ao redor da Terra, também chamada de
viagem de circunnavegação. Quem deu início a essa viagem foi um grande aventureiro chamado Fernão de Magalhães. Ele saiu da Espanha, né? Na verdade ele era um português, mas como o governo de Portugal não estava interessado nessas viagens de circunnavegação, a Espanha achava que ganharia prestígio fazendo a primeira viagem ao redor da Terra. Então, Fernão de Magalhães foi o que deu início a essa empreitada, né, pelos mares, contornando ilhas, contornando os continentes, e aí ele deu início a essa viagem. Aqui está em espanhol, vocês não precisam ler, só para mostrar a rota que ele fez, né? Ele saiu da Espanha, saiu navegando aí, contornando aqui, olha, a costa da África, aqui contornando... Deixa eu voltar aqui, né? Porque saiu aqui, olha, contornando a costa da África, nessa linha aí, nessa linha que vocês estão vendo aqui, olha, essa linha rosa, né, contornando toda a costa, aí deu a volta, né, e saiu por aqui e voltaram para a Espanha. Mas tem um detalhe, Fernão de Magalhães, ele não chegou a terminar essa viagem. Por que ele não chegou a terminar a viagem? Porque aconteceu um problema lá nas Filipinas e ele acabou sendo morto em combate, né, com os nativos de lá. E aí, o seu companheiro de viagem, que era Sebastião de Elcano, que era espanhol, foi ele que conseguiu terminar a viagem e voltou para a Espanha. Eles saíram com uma frota de 5 navios e só voltou um navio. Os outros naufragaram ou então foram tomados pelo caminho. O fato é que ele voltou, né? Sebastião Elcano conseguiu completar a viagem, a primeira viagem de circunnavegação ao redor da Terra, mas foi iniciada por Fernão de Magalhães e terminada por ele, porque o companheiro de viagem morreu em combate nas Filipinas. Bom, naquela época, eles não tinham muita tecnologia ainda para se lançar ao mar, ao desconhecido. Por isso que a gente diz que os navegadores dessa época, desses séculos 14, 15, 16, eles eram muito corajosos. Então, eles começaram a criar, a inventar ou a copiar instrumentos de orientação. A bússola foi inventada pelos chineses, né? Adaptada pelos europeus para as navegações. É um instrumento de orientação que tem uma ponta magnética sempre voltada para o norte. Tem o astrolábio que mede ângulos, né, em relação ao do mar em relação ao horizonte. O quadrante que mede a altura de astros através de cálculos para ajudar a localização em alto mar. O sextante, instrumento utilizado para calcular o posicionamento global na navegação, o estimado. Então, mais ou menos onde eles estavam, né, de uma forma globalizada, né? Se estavam no norte, no sul, então esse instrumento tinha essa utilidade. O mapa. Gente, o mapa foi de grande serventia. Os cartógrafos da época começavam a desenhar as viagens, né, para facilitar a próxima viagem a ser feita pelos navegadores. Quando Bartolomeu Dias contornou o Cabo da Boa Esperança, que esse mapa foi desenhado, então facilitou para Vasco da Gama contornar o cabo, né, para chegar até as Índias. Então, os mapas têm uma importância enorme. A caravela e a nau. Qual é a diferença entre as duas? A nau é um navio de grande porte, né? Ele é mais lento, porque naquela época as embarcações não tinham motores, né? Eles tinham que usar a força do vento para se mover. Então a caravela ela era muito mais lenta porque era muito mais pesada. Mas as vantagens dela é que ela trazia muito mais mercadoria, porque era enorme, né? Já a caravela ela era menor, mais veloz, podia navegar em lugares mais rasos, com mais enseadas, mas eram pequenas, né? Tinham pouco compartimento
para guardar as mercadorias que eles comprariam em outras regiões. E tem a balestilha, objeto usado para medir a altura dos astros. Então, quando eles não tinham orientação, quando o tempo estava fechado, ou quando era assim, à noite, eles se utilizavam pela altura dos astros para se orientar. A partir do século XV, as cidades marítimas desenvolveram ou apoderaram-se de instrumentos para a navegação em alto mar. Como a gente já falou, né? A bússola, que foi muito importante, o astrolábio, a caravela, quadrante, mapas, possibilitando essa grande aventura nos países ibéricos, Portugal e Espanha, que foram os pioneiros nessas navegações. Mas o grande responsável mesmo, gente, por essa aventura ter dado certo, foi o homem, né? Se não fosse o ser humano, a coragem dele, isso jamais teria sido possível. Porque o homem era aventureiro, corajoso, né? Ele precisava, né, dessa, vamos dizer assim, dessa aventura para conseguir chegar a outros lugares. E eles tiveram coragem, foram para o mar e chegaram a vários lugares do mundo numa aventura extraordinária que ficou marcada na história de vários países. Aí, como eu já falei, a nau. A nau é uma embarcação enorme, né? Ela opõe-se a termos de embarcação aplicando a barcos de menores proporções. Na verdade, ela é o contrário dos barcos de menor proporção. Foi muito utilizada em meados do século XV e XVI, mas chama nau, é assim como se fosse uma nave. Mas como é no mar, não é aéreo, então ficou nau. Mas é assim, uma referência à nave, que é um grande meio de transporte aéreo. Aqui é uma nau, daí veio o nome náutico, que é coisas ligadas ao mar. A caravela, né, aí em destaque, vocês estão vendo que ela é bem menor, né? Não é um barco, é uma caravela. Mas tem compartimentos, né, fechado, tem aposentos e tudo, mas, como eu já disse, ela é bem menor. A vantagem dela é que ela é bem mais veloz, né? Ela encalha menos, né? Porque ela pode se soltar facilmente das enseadas. Então, ela também era muito utilizada. Geralmente, as viagens, elas iam assim, uma parte era nau e a outra parte era caravelas. Uma auxiliava a outra, se assim precisasse. Consequência da expansão marítima. Então, como consequência, houve a expansão comercial. Então, a Europa começou a fazer negócios com outros países, né, com outros lugares do planeta. Então, a Europa, que antes era só fechada, no seu mundinho particular, agora não, já fazia negócios com outros países do mundo, né, vários países através das navegações. Declínio das cidades italianas, que possuíam o monopólio do comércio de especiarias. Então, como eu já disse no anterior, antes das navegações, quem tinha o monopólio dessas especiarias eram os italianos. Mas aí, com Portugal e Espanha já fazendo essas viagens, né, comprando especiarias, eles perderam o monopólio. O monopólio é quando só um país faz determinado negócio de um produto. Então, eles perderam esse monopólio, perderam essa, vamos dizer assim, essa exclusividade. O Oceano Atlântico se tornou o eixo do comércio mundial. Antes ninguém viajava pelo Atlântico, tinham medo, dizia que o mar era tenebroso, era cheio de monstros, porque as embarcações afundavam, né, as embarcações frágeis encalhavam, e aí ele dizia que o mar era cheio de monstros, ou pedras ímãs que puxavam as embarcações para o fundo do mar. O fato é que o Oceano Atlântico na época era chamado de mar tenebroso, mas aí, depois que eles começaram a navegar, né, perderam o medo, e o Oceano Atlântico se tornou o eixo do comércio mundial. Colonização da América, né? Foi aí que eles chegaram às Américas. Colombo, né, procurando um caminho, chegou à América. Cabral, procurando um caminho, chegou ao Brasil. E assim a América passou a ser colonizada.
comprovação da esfericidade da Terra. Foi aí, navegando, que eles chegaram à conclusão de que a Terra realmente tinha forma arredondada. A diáspora colonial, com a transferência forçada de milhões de negros para a América. Então, a diáspora é a dispersão. Então, muitos africanos vieram para a América, não porque quiseram, mas vieram na condição de escravo, né? Quando os portugueses e espanhóis fizeram o contorno da África, principalmente os portugueses, para ir para as Índias, eles ficaram de olho nas riquezas da África, como as minas de ouro, e também no ser humano para servir de escravo. Triste, mas é verdade. Necessidade de estabelecimento de tratados e limites. Então, não podia ficar uma bagunça, né? Todo mundo se apossando das terras desconhecidas. Foi aí que os países que se lançaram nessas navegações, primeiramente Portugal e Espanha, resolveram assinar alguns tratados para dividir as terras descobertas. E assim, um dos primeiros foi o Tratado de Tordesilhas, que a gente já estudou na aula anterior. Bom, a atividade de hoje vai ser pequenininha também, né, gente? Para vocês não terem, assim, tanta dificuldade de fazer. Como eu já disse, vocês podem também utilizar o livro-texto, podem também criar suas próprias respostas, né? Mais uma vez eu estou dizendo, não pode sair do assunto. E na próxima aula, né, na aula que vem, a gente vai corrigir também esse assunto. Nenhuma atividade vai deixar de ser corrigida, como sempre foi em nossas aulas presenciais. A saudade continua. Beijo grande e até a próxima.